Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. As prefeituras do Ceará começam a receber recursos federais para a atualização do Cadastro Único, que permite às pessoas pobres entrarem no Bolsa Família e também no programa Minha Casa Minha Vida. As informações para abrir o bate-papo político agora com o repórter Sátrio Salles. O governo federal começou a liberar os recursos para o fortalecimento das ações de busca de pessoas que não têm renda e podem ser incluídas no Bolsa Família. São pelo menos 400 milhões de reais do Programa de Fortalecimento Emergencial do Cadastro Único no Sistema Único da Assistência Social, o SUAS. O volume de recursos transferidos para as prefeituras é proporcional ao número de beneficiários de cada município. Um total de 195 milhões de reais que já saiu dos cofres da União em direção aos municípios e o restante da verba, ou seja, 205 milhões de reais, será canalizada de acordo com os resultados das ações a serem realizadas. O dinheiro, que é liberado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, será empregado na atualização do Cadastro Único. Segundo o ministro Wellington Dias, é pelo Cadastro Único que o governo federal identifica se as pessoas têm ou não moradia, se estão no Bolsa Família ou se têm acesso à energia, água ou internet, a fim de garantir o crescimento da renda desse público. Com redação do site Ceará Agora, Sátiro Salles. Dinheiro que foi anunciado, jornalista Beto Almeida, durante a 24ª Marcha dos Prefeitos a Brasília, e o Ministério do Desenvolvimento Social está canalizando esses recursos no sentido do fortalecimento do Cadastro Único para as prefeituras, por meio das secretarias de ação social, atualizarem os dados para incluir quem mais precisa do Bolsa Família ou excluir as pessoas que têm renda acima do exigido para receberem esse benefício. A notícia é boa e, paralela a essa transferência de recursos, os municípios, as prefeituras precisam agir para garantir que as pessoas mais pobres tenham dinheiro, tenham direito ao Bolsa Família. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida. A análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzinor. Bom dia aos nossos ouvintes. Vamos começar aqui pelo fato de que a gente tem que entender que esses aportes de recursos para que os municípios trabalhem melhor o seu cadastro único, reformule esse cadastro único, é uma boa notícia e, além de ser uma boa notícia por si só, porque isso implica lá naturalmente mais verba, mas é também necessário, Luzinor. Por quê? Porque o CAD único, na realidade, na maioria das vezes não, se não a única, a porta de entrada principal dos programas de assistência social no país. E o CAD único é exatamente esse cadastro para que os programas sociais sejam acessados pelas famílias carentes. Então, nesse aspecto, as mudanças vão incluir busca ativa, porque esse é um fato novo. As famílias não apenas terão agora que elas próprias se esforçarem para ir em busca desses benefícios sociais, Luzinor, mas haverá agora a possibilidade dos municípios, com essa reformulação, ir em busca de famílias, ou seja, fazer aquela busca ativa, como se chama, que são aquelas famílias que estão situadas em áreas mais remotas dos municípios, em áreas rurais, que têm dificuldade de acessar a sede do município, de fazer esse deslocamento, e aí sim, com o uso da tecnologia, com o uso da boa vontade, dessa busca ativa, que é exatamente para isso que serve essa grana do extra para o CAD único, as prefeituras vão poder melhorar a distribuição dos benefícios sociais entre, de fato, quem precisa. Então, é uma boa notícia nesse aspecto. A gente está tratando aqui de um dos temas que foi ponto da pauta que levou muitos prefeitos na semana passada a Brasília por conta da marcha dos prefeitos, que eles estão fazendo, Luzinor, um papel que é por demais importante. Você mesmo lembra aqui que a gente lá atrás, quando começava a falar de marcha dos prefeitos, a imagem que nós tínhamos era do prefeito com pires na mão. Os prefeitos vão a Brasília de pires na mão. Mudou esse cenário. Os prefeitos hoje vão com uma pauta muito bem elaborada, uma pauta muito bem definida e um detalhe, eles não precisam mais ir em busca de
por favor, nos ministérios. São os ministros que vão até o encontro deles, no evento onde está ocorrendo em Brasília, e que já levam soluções, muitas vezes, para as demandas que eles estão em busca. Esse é o fato positivo. E nessa agenda, Beto Almeida, entrou também a discussão sobre o piso nacional da enfermagem, um piso salarial conquistado pela categoria dos profissionais da enfermagem, mas que até o momento não está garantido, embora esteja como conquista na lei. O Supremo Tribunal Federal barrou o piso salarial de R$ 4.750. Esse piso deveria valer desde o mês de novembro, outubro do ano passado, e até agora os profissionais da enfermagem não viram a cor do dinheiro. E os prefeitos pressionam para o governo federal, por meio do Congresso Nacional, encontrar um caminho para dizer a origem de onde virá o dinheiro. O Congresso Nacional precisa definir a origem desse dinheiro para o governo federal pagar a conta com os municípios. E os prefeitos também estão nessa mobilização e, pelo jeito, neste mês de abril teremos um cenário aí de definição em relação a essa importante conquista para os profissionais da enfermagem. Luzenor, o fato positivo que eu vejo nessa questão, além dessa luta que os profissionais de enfermagem vêm travando, é o seguinte, é que nem os prefeitos questionam mais que não deverão pagar o piso dos enfermeiros. Isso é ponto pacífico. Qual é a grande questão é saber como viabilizar as fontes de financiamento. Se você observar, não é uma mudança apenas sutil, porque antes até então se questionava inclusive a lei, não se questiona mais porque inclusive foi até feita uma alteração na Constituição. A grande questão agora é como viabilizar de forma concreta dinheiro para que as prefeituras consigam pagar o piso salarial dos profissionais de enfermagem. E é exatamente esse um dos compromissos assumidos pelo presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, Luzenor, que diz o seguinte: será prioridade neste mês de abril discutir e colocar em prática medidas para que se resolva o pagamento dessa questão salarial, que é de pelo menos R$ 4.750 para o profissional formado de enfermagem. E aí, um detalhe, viu, Luzenor? Um detalhe importante nisso daí, que o Arthur Lira falou e que o próprio presidente Lula também ressaltou. Nós estamos tratando aqui de uma preocupação específica em relação a um segmento dos profissionais de enfermagem que trabalham na área pública, que são exatamente as entidades filantrópicas, as Santas Casas de Misericórdias e os municípios de menor porte, aqueles que realmente não têm como arcar com tudo isso, porque da iniciativa privada não. Aí não tem reclamação, não tem choro, nem nhenhenhen, não tem nada disso. Eles ganham dinheiro demais, saindo pelas burras, pagar hoje plano de saúde privado, você sabe, nós sabemos, é caríssimo, então não é o problema. A preocupação aqui é como atender as entidades filantrópicas, Santas Casas e os municípios menores. Eu tenho mais informações nessa área do municipalismo, dos municípios, Beto Almeida, porque tem uma relação direta com o governo federal que passa pelo Congresso Nacional. E nesse momento há uma chiadeira entre deputados federais e senadores sobre limites para a transferência de recursos para os municípios por meio de emendas parlamentares. Limitação, Beto Almeida, que vai ser ruim certamente também para as prefeituras. Essa aí sim, nós vamos agora entrar num contraponto do que foi toda aquela manifestação de apoio que foi recebida pelos prefeitos na semana passada. Qual é essa questão agora que está desagradando, preocupando os prefeitos, inclusive as bancadas, nossos deputados federais que estão em Brasília, dizendo? É o seguinte, o Ministério da Saúde publicou na semana passada, novos limites para o repasse de emendas parlamentares a municípios. E sabe o que eles fizeram? Eles rebaixaram o teto, Luzenor, de recursos que os deputados federais estão liberados para repassar a maioria das cidades do país, inclusive aqui no estado do Ceará. Olha, quem determina esse teto para cada município é o Ministério da Saúde. E o que aconteceu? Eles estão pegando como base até o ano de 2019. Por que não pega 2020, 2021, 2022? Porque é o seguinte, o próprio Tribunal de Contas da União chegou a uma conclusão de que os prefeitos inflaram essa conta dos gastos em saúde durante o período de pandemia, exatamente para ampliar esse teto e, claro, receber mais verbas de emendas parlamentares individuais, inclusive. Ora, as emendas parlamentares hoje, Luzenor, se você me falou em 37 milhões, mas são 32 milhões que cada parlamentar tem para encaminhar estas emendas
distribuir essas emendas ao longo deste ano, 2023. 50% desse total, ou seja, 16 milhões, é exclusivamente para a saúde. Se o Ministério estabeleceu um teto e muitos municípios foram rebaixados nesse teto, porque segundo o TCU, tem aí algumas irregularidades que os municípios estão elevar os gastos para além da capacidade deles de ter uma população assistida, então, o que acontece? Vai ter dificuldade de encaminhar essas emendas em saúde para muitos municípios. O deputado cearense Domingos Neto, inclusive, foi rápido, porque na semana passada, na sexta-feira, aliás, nesse final de semana, né, ele foi às redes sociais deles e colocou o seguinte, que ele enviou um requerimento com informações ao Ministério da Saúde, questionando a diminuição desse limite de recebimento para custeio da saúde dos municípios. Ele diz que essa medida vai trazer um sério problema para o custeio dos hospitais, para a compra de equipamentos e que isso, na realidade, vai ser uma tragédia, um flagelo para os brasileiros. Ele disse que vai aguardar agora um retorno com as informações do Ministério da Saúde para poder embasar essas informações e, inclusive, rebatê-las e, logicamente, conseguir driblar e melhorar o repasse para os municípios. Vamos continuar falando sobre esse assunto porque tem mais dinheiro para os municípios, para as prefeituras. Em um minuto eu volto aqui no Bate-Papo Político com o jornalista Beto Almeida para falar sobre uma emenda ao orçamento da União ou emendas ao orçamento da União chamadas de emendas PIX, que é o dinheiro que cai direto nas contas das prefeituras sem que haja necessidade dos gestores anteciparem para o governo federal para quais obras e projetos receberão esses recursos. Daqui a pouco a gente volta aqui no Bate-Papo Político.